programa hoje promete não, é realidade. Programa muito bom, os entrevistados aqui, todas pessoas de alto gabarito, e vocês vão ver que nós vamos começar aqui com um homem que conhece bem mesmo, hein? Anatomia patológica, é um patologista, professor, doutor. E o homem que tem um trabalho grande aqui em Bragança, na região também de Campinas. Vamos cumprimentar o professor Dr. José Eduardo Bueno Zappa. Doutor Zappa, boa noite. Boa noite, João. O Zappa, é uma satisfação muito grande você estar aqui presente para falar de um assunto que eu acho que não só do momento, é um assunto que a gente tem que resolver isso aqui, deixar as pessoas bem informadas, porque não é também assim como o pessoal anda aí achando, não. A coisa pode ser resolvida. A gente poderia ilustrar isso falando aí de um ator que teve esse problema, que está superando, e muitos outros também que superaram. Ô Zappa, eu queria falar de linfoma. E linfoma, o que realmente são linfomas? Como se divide? Eu queria saber o seguinte, não Hodgkin, o povo anda aí meio sabendo o que é isso. A importância dessa classificação, eu queria saber também, não só a anatomia patológica, mas a histoquímica, que hoje foi um avanço. Vamos começar sabendo o que são os linfomas. Bom, João, primeiro é um prazer voltar aqui, né? Muito obrigado pelo convite mais uma vez, agradecendo também aos telespectadores. É o seguinte, falar sobre linfoma hoje é um assunto que está, vamos dizer assim, na boca do povo, né? A nossa presidente, sim, anteriormente, a presidente também. Olha. Agora o Gianecchini. Então, é um assunto que realmente está na mídia, todo mundo discutindo. E é uma oportunidade de informar, né? De informar isso, realmente sobre verdade. isso. O que são os linfomas? Linfomas nada mais são do que o câncer do sistema linfático, dos nossos gânglios. Nós não temos ideia, a maioria da população não tem ideia de que tem uma numerosa quantidade de gânglios, ou linfonodos, como são chamados tecnicamente, espalhados no corpo. Uma forma fácil de entender isso, por exemplo, é quando você tem aquilo que o povo normalmente chama de íngua, certo? Sim. Tem um ferimento, por exemplo, no pé, se infecta e aparece com aquela íngua aqui na coxa, na raiz da coxa. O que é isso? Isso é um gânglio linfático, um linfonodo, que infarta, ele aumenta e bloqueia aquela infecção do pé para que essa infecção não se espalhe pelo corpo. Como sistema de defesa. Exatamente. Então, o que são os linfonodos? Eles fazem parte do nosso sistema de defesa. Sim. Certo? E são constituídos por umas células chamadas linfócitos, que são as nossas células de defesa. São 3 tipos de linfócitos. Não vamos entrar aqui em detalhes muito minuciosos, porque são técnicos. Isso aí é para o professor doutor. Esse professor Na doutor. Tá certo. Isso é muito mais para o patologista, para que a gente possa fazer esse diagnóstico. Mas essas células, por motivos que ainda não se tem muito certos, alguns têm uma relação com determinados tipos de vírus, outros com substâncias tipo solventes, substâncias usadas... Mas não tem uma causa definida, não, né? Não tem uma causa ainda muito bem definida, certo? E eles começam a se proliferar, assim como os outros tipos de câncer. Tem idade, sim? Olha, existem 2 tipos básicos de linfoma, né? Os chamados linfomas tipo Hodgkin e os não Hodgkin. É um nome um tanto quanto estranho esse Hodgkin, mas é que foi ele que descreveu essa doença. Então, esse tipo de linfoma que ele descreveu, foi dado o nome a ele. Então, são os linfomas de Hodgkin. E é importante essa classificação? É importante essa classificação porque os linfomas de Hodgkin ou de não Hodgkin, certo? Eles se comportam de maneira diferente. Os de Hodgkin tendem a ser um pouco menos agressivos e os não Hodgkin um pouco mais agressivos. A faixa etária que eles atingem também é diferente. Então, tudo isso
é importante para o quê? Para que possa ter um bom tratamento. Agora, eu perguntaria o seguinte, os sintomas, você falou dos linfonodos, aumento dos gânglios, etc. Tem sintomas assim que a gente poderia falar que sinais de alarme? Tem? Olha, os sinais de alarme dos linfomas são um aumento desses gânglios. Então, uma pessoa que, de repente, começa a ter um aumento dos gânglios, por exemplo, se eu puder mostrar uma figura, claro, certo? Se você puder aproximar isso aqui, só para você ter uma ideia, certo? Para que as pessoas tenham uma ideia, todos esses apontados pela seta... Quer que eu seguro? Você mostra? Tudo bem, são locais onde nós temos os linfonodos espalhados pelo corpo. Tá? São múltiplos linfonodos. Então, por exemplo, se uma pessoa começa a ter um aumento, por exemplo, dos linfonodos no pescoço, começa a aparecer aqueles nódulos. Tá? Um outro sintoma, por exemplo, é ter suor noturno. Uma sudorese noturna. Sudorese noturna, como a gente costuma falar em termos médicos. Né? Verdade. Suor noturno, febre, de causa não esclarecida. Então, e esse cansaço aumento, físico. Cansaço físico, e esses são sintomas que normalmente podem alertar a possibilidade de um linfoma. Agora, Zapa, isso aí, por exemplo, seria assim, o diagnóstico clínico. Agora, caminhando um pouco mais, outro tipo de abordagem para se chegar ao diagnóstico. Bom, o diagnóstico preciso de um linfoma, ele pode ser inicialmente feito ou por uma punção desse linfonodo. Sim, pode funcionar, isso. Funcionar. O que é uma punção? É você puxar um linfonodo aumentado, por exemplo, você enfia uma agulha, é lógico, sob anestesia, sim, claro, né? E faz um aspirado deste material. Isso é uma possibilidade, você pode, certo, fazer um diagnóstico. Essa é a minha área, certo? Eu recebo esse material, que normalmente é um cirurgião como você, certo? Não é a sua especialidade, mas é um cirurgião como você que faz essa biópsia, certo? Essa aspiração, desculpe, certo? Faz um esfregaço, uma lâmina e nós vamos examinar essa lâmina. Aí você tem o primeiro diagnóstico. Ou o primeiro diagnóstico, ou pelo menos uma orientação. Estou diante de alguma coisa que pode ser linfoma. Ah, sim. Certo? Suspeita. Suspeita. O segundo passo, na verdade, que é o mais importante, é a retirada desse nódulo, desse gânglio. Isso. Certo? Então, o cirurgião vai, sob anestesia local, normalmente, e tira esse nódulo. Certo? Tirando o nódulo, ele encaminha esse nódulo para um patologista. Sim. Certo? E o patologista é que vai fazer esse diagnóstico. Então, o diagnóstico de linfoma é de patologista. Quem fecha esse diagnóstico é o patologista. Bom, certo? E aí? Aí o que a gente vê, na verdade, é isso aqui, olha. Então, Vamos mostrando, porque isso é o mais importante. Isso aqui, para os senhores terem uma ideia, os telespectadores, é um linfonodo, uma imagem bem aberta de um linfonodo normal, certo? Ele é formado assim por esses pequenos folículos na periferia e tal. Esse é um normal que a gente vê. Uma boa vascularização. Então, os vasos estão aqui, esses vermelhinhos, são as hemácias e tal. Então, ao lado desses, vamos colocar um outro alterado, certo? Mostrando a diferença entre um linfonodo normal em cima e um com linfoma embaixo. Onde a gente pode ver que a estrutura já é completamente diferente. Certo? As células malignas, elas invadem e proliferam aí dentro do linfonodo. Certo? E vão destruindo completamente a estrutura do linfonodo. Quer dizer, ali está a estrutura bonitinha, aqui embaixo. Aqui já está alterado. E o que a gente vê, certo? Vamos pegar uma imagem assim um pouquinho mais fechada, certo? Para mostrar, para os senhores terem uma ideia do que é quando a gente vê célula normal, como o patologista consegue saber o que é uma célula normal. Por exemplo, essas menores mais escuras, dá licença, João, obrigado. Menores mais escuras e as completamente irregulares, que são as células malignas de um linfoma. Bem irregulares, bem né? irregulares. Não é? Certo. É como a gente chama que são as células atípicas. Atípicas. São células neoplásicas.
Quer dizer, a estrutura mesmo fica completamente deformada. Deformada, certo? exatamente. E dependendo do tipo de célula que a gente encontra no linfonodo, a gente faz a diferença entre os chamados linfomas de Hodgkin e os não Hodgkin. Depende basicamente desse estudo. Né? Então, o primeiro passo é fazer essa diferença. Bom, e agora, para a orientação terapêutica, para o tratamento? Bom, para a orientação terapêutica, hoje em dia existem, para ter uma ideia, aproximadamente uns 40 tipos de linfomas. Aí tem... Certo. Bom. São linfomas e mais linfomas. Por quê? Porque os linfonodos, eles têm várias células, certo? Então, cada uma delas podem se diferenciar em tumores malignos dos mais variados tipos. Então, você tem, entre os linfomas Hodgkin, você tem 4 ou 5 subtipos. Sim. Entre os linfomas não Hodgkin, você tem mais uns 30 subtipos.